Conselho Nacional do Ministério Público puniu o procurador Deltan Dallagnol com censura pela interferência na votação para a presidência do Senado. Interferência foi o que os conselheiros alegaram, é claro. Foram 9 votos a 1 contra o procurador. Com isso, Deltan fica impossibilitado de receber promoção durante 1 ano. O advogado de Deltan, Alexandre Vitorino, informou ao antagonista que vai recorrer ao STF e alega que houve violação à liberdade de expressão e cerceamento de defesa. A ação foi movida pelo senador Renan Calheiros, que concorria à reeleição à presidência do Senado em 2019, mas acabou desistindo quando pressentiu a derrota para Davi Alcolumbre. Na ocasião, Deltan escreveu, abro aspas, se Renan for presidente do Senado, dificilmente veremos reforma contra a corrupção aprovada. Tem contra si várias investigações por corrupção e lavagem de dinheiro. Muitos senadores podem votar nele escondido, mas não terão coragem de votar na luz do dia. Fecho aspas. Tem alguma mentira aí? Quer dizer, ele está falando aquilo que é de conhecimento público. O procurador, ele está falando aquilo que todo mundo estava falando nas redes sociais naquele dia da eleição. Não tem uma interferência direta, não tem uma canetada. Mas eu já vou comentar isso em maiores detalhes. No Twitter, Renan Calheiros comemorou o resultado do julgamento. O senador escreveu, aspas, a advertência do CNMP, que é o Conselho Nacional do Ministério Público, é branda para a odiosa perseguição de Deltan contra mim. Campanhas políticas opressivas, postagens fakes, investigação sem prova para tornar-me multi-investigado, mais de 2/3 arquivadas pelo STF. Entrarei com ação civil para reparação de danos morais. Fecho aspas. Vocês vejam como o Renan ele já dá aquela turbinada na decisão do CNMP, acusando aí o Deltan de ter feito várias outras coisas que não foram julgadas pelo Conselho Nacional do Ministério Público. De acordo com o relator da ação, Otávio Rodrigues, Deltan ultrapassou os limites da simples crítica ou manifestação desconfortável. Ele atacou de forma inadequada não só um senador, mas o poder legislativo. Essas foram as palavras do conselheiro. Também votaram pela punição os conselheiros Otávio Luiz Rodrigues Júnior, Oswaldo Dalbuquerque, Sandra Krieger, Fernanda Marinella, Luciano Nunes Maia, Marcelo Weitzel, Sebastião Caixeta, Luiz Fernando Bandeira de Melo Filho e Rinaldo Reis. Apenas Silvio Amorim foi contrário à censura e ele alegou, eu acompanhei uma parte desse julgamento e obviamente li bastante a respeito, ele estava alegando que foram comentários sobre questões de Estado, que os procuradores têm o direito constitucional à liberdade de expressão, a falar sobre esse tipo de situação. O conselheiro Humberto Jaques de Medeiros, vice-procurador-geral da República, se declarou suspeito e não votou. O Bandeira de Melo, ele foi nomeado para o CNMP pelo próprio Renan Calheiros e ainda tinha lá uma vaga na mesa do Senado, quer dizer, é considerado o homem do Renan no CNMP. Então vocês vejam que o Renan Calheiros consegue aparelhar o conselho que dá uma decisão contra um desafeto dele a seu pedido. Para vocês verem a gravidade aí do que aconteceu lá hoje. E o Bandeira de Melo defendeu que o Deltan precisa ser mais cuidadoso e acusou o procurador de tentar intimidar os senadores. 2 conselheiros, apontei isso na raiz, que haviam votado a favor de Deltan, não foram reconduzidos ao cargo pela turma de Renan no Senado. Lembra que eu citei ontem, que foi dia da independência, o meu artigo de setembro de 2019 na Cruzoé, Independência ou Vassalagem, está lá disponível para quem quiser ver. Eu citei também recentemente quando o Celso de Mello deu a decisão para suspender esse caso. Envolve as manobras da turma do Renan no Senado para não reconduzir ao cargo de conselheiro 2 conselheiros que haviam votado a favor do Deltan e também os discursos de despedida deles. Um deles dizendo, muito bem dito, que não levava jeito para sabujo daqueles que o tinham nomeado. E nesse tempo, né, de vassalagem que a gente vê nos veículos de comunicação, a gente vê nas redes sociais, as pessoas cegas voluntárias, é muito importante ver manifestações de independência como essa. Então não é porque o sujeito foi posto lá por político que ele tem que fazer tudo aquilo que o político quer. Ele fez a análise técnica, foi isso que ele argumentou e sofreu ali a punição por isso. E ele falou, se a punição por fazer o certo, que eu julgo certo, que eu julgo tecnicamente correto, é o meu mandato, é a recondução ao cargo, tudo bem, paciência.
né? Mas a pessoa não se curva para fazer o errado, e eu aprecio muito isso. A ação havia sido suspensa pelo ministro Celso de Mello em agosto, no entanto, na sexta-feira, o Gilmar Mendes acolheu um pedido da AGU, a Advocacia Geral da União, e derrubou a decisão do decano. Lembrando que decano é o mais antigo da corte, no caso, né? Então, o Celso de Mello, alegando que o caso poderia prescrever antes que ele voltasse, o Celso de Mello, da licença médica. A AGU, é bom lembrar, é comandada por José Levi, escolhido por Jair Bolsonaro para o cargo. A mulher de Levi é assessora do Gilmar Mendes. E vale lembrar também o que o próprio Gilmar disse sobre o Deltan Dallagnol em março do ano passado. Solta aí, produção. Quem encoraja esse tipo de coisa é um covarde. Quem é capaz de encorajar esse tipo de gente, gentalha, despreparada, não tem condições de integrar um órgão como o Ministério Público. Isto é um modelo ditatorial. Esta gente não... se eles estudaram em Harvard ou em alguma coisa, não aprenderam absolutamente nada. São uns cretinos. Pois é, esse é o Gilmar Mendes, que se sente completamente à vontade, impunemente, para atacar todo mundo que ele despreza, todo mundo de quem ele tem lá a sua invejinha, e fica lá fazendo tudo como quer fazer nas redes sociais, na internet, na imprensa, no plenário do Supremo Tribunal Federal, enquanto o sujeito é punido por causa de um tweet sobre Renan Calheiros, sobre votação aberta no Senado Federal, como se isso fosse uma interferência, né? Mas então, vamos aqui contextualizar, recapitulando inclusive comentários que eu fiz hoje no Twitter. O Jair Bolsonaro escolheu como AGU o José Levi, cuja esposa é assessora de Gilmar Mendes, a quem o Levi recorreu contra a decisão do Celso de Mello de suspender o caso do Renan Calheiros contra o Deltan no Conselho Nacional do Ministério Público. E aí o Gilmar acatou o pedido e o Conselho Nacional do Ministério Público puniu o procurador. Quer dizer, o Bolsonaro faz a alegria do Renan Calheiros. Ele não só colocou o detrator da Lava Jato Augusto Aras na PGR, o detrator da Lava Jato Fernando Bezerra na liderança do governo no Senado, o detrator da Lava Jato Ricardo Barros na liderança do governo na Câmara, o André Mendonça, aliado do Toffoli, que organizou um livro em homenagem aos 10 anos do Toffoli como ministro do STF, na Advocacia Geral da União e depois no Ministério da Justiça e Segurança Pública para substituir o Sérgio Moro quando ele deixou o governo acusando a interferência indevida na Polícia Federal, mas ele também, Jair Bolsonaro, colocou o José Levi no lugar do André Mendonça, quando houve esse deslocamento de função, na Advocacia Geral da União. Levi, marido da assessora lá do Gilmar. E quem recorreu daquela decisão extraordinária do Celso de Mello, zelando pela liberdade de expressão e apontando as prerrogativas do Ministério Público, como é importante para a sociedade, para o debate público, que os procuradores se manifestem e tenham essa possibilidade, mesmo que haja discordâncias aqui e ali. Não tem nada que haver uma censura como essa, e a palavra técnica, porque essa é a palavra deles mesmo, do próprio Conselho Nacional do Ministério Público, ela se aplica, né, formalmente e informalmente, vamos dizer assim, é de fato uma censura à liberdade de expressão do Deltan Dallagnol. É claro que se ele tivesse ali cometido um crime contra um político, um crime contra a honra, talvez o caso fosse para ser avaliado pelo Conselho Nacional do Ministério Público ou até tivesse uma punição maior, né? Ele deveria ser punido se cometesse um crime. É isso que eu estou querendo dizer. Mas o que ele estava falando ali era uma crítica normal, uma manifestação ali de rede social. Você pode discordar até que o procurador deva ou não fazer isso, ou que ele deveria ter colocado de uma outra maneira. Agora, ele sofrer uma censura por causa disso, é claro que faz parte ali de todo esse interesse político da turma do Renan Calheiros, que ocupa o Conselho Nacional do Ministério Público. E na novilíngua, eu gosto de falar a respeito das questões de linguagem, porque elas estão na raiz de tudo. E a distorção a respeito do significado das palavras é usada muitas vezes para punir desafetos. Então, na novilíngua do CNMP, nessa língua nova aí deles, comentar no Twitter questões de Estado virou interferir no funcionamento de outro poder, para usar a expressão usada pelos conselheiros que votaram contra o Deltan. Interferir, senhoras e senhores, é exatamente o que o Jair Bolsonaro fez na PF para não esperar fuder minha família e amigo meu, nas palavras dele.
Quer dizer, é uma vexaminosa corrupção da linguagem. O Deltan estava fazendo uma postagem em rede social. Ele não interferiu na eleição no Senado Federal. Ele não tinha caneta para tomar uma decisão que mudasse alguém de cargo. O Conselho Nacional do Ministério Público nem sequer, eu comentei isso no Twitter também, nem sequer provou que algum parlamentar, algum senador mudou de voto por causa da manifestação do Deltan Dallagnol. Aliás, o Gilmar Mendes, ontem, né, ele escreveu no Twitter o seguinte, que ele adora se pronunciar a respeito de tudo, e ninguém está lá para cercear a liberdade de expressão dele. A reforma tributária é necessária, mas a ideia de tributação de livros vai na contramão da democratização do acesso à cultura e educação prevista na Constituição Federal. Os livros devem ser de todos. #defenda o livro. Então, pela lógica do CNMP, que puniu o Deltan Dallagnol, o Gilmar Mendes está interferindo no funcionamento de outro poder ao criticar essa proposta da equipe econômica de taxar livros? Ou os ministros do STF são mais iguais que os procuradores e podem comentar todas as questões de Estado? Repito, eles nem sequer provaram que alguém mudou de voto por causa do tweet do Deltan. E o Renan Calheiros nem sequer foi candidato até o fim. Ele amarelou, saiu da disputa quando pressentiu a derrota para o Alcolumbre. Foi uma cena ridícula. A gente comentou muito na ocasião, ironizou, acompanhamos ao vivo, se não me engano foi num sábado. Ficamos lá tuitando o dia todo, noticiando a respeito de todas as manobras lá. Evidentemente o Davi Alcolumbre, que entrou no lugar do Renan Calheiros, como acontece muitas vezes nas eleições no Brasil, ele também não é muito melhor do que o Renan Calheiros e está mostrando isso com todos esses acordões, tentativa de ser reeleito mesmo que as regras não prevejam isso. O Deltan Dallagnol estava querendo que fosse alguém diferente do Renan Calheiros. O Davi Alcolumbre não é muito diferente, mas é aquela escolha que muito brasileiro na hora de votar tem de fazer entre aquilo que ele já sabe que é ruim e aquilo que muitas vezes lhe parece até ruim, ou parece mais ou menos, ou parece até um pouco melhor, mas que ele não sabe direito como é que vai ser. E aí depois começa o mandato daquela pessoa e aí a pessoa geralmente se revela, né? Então a vontade política de retaliar o Deltan Dallagnol, procurador da Lava Jato em Curitiba, falou mais alto. Essa é a síntese daquilo que aconteceu no Conselho Nacional do Ministério Público. Eu reitero os meus parabéns aos 2 conselheiros que saíram, não foram reconduzidos ao cargo no CNMP, por manterem as suas convicções, por manterem os seus argumentos técnicos e não se deixaram abater com isso. A gente tem visto aí muita gente se curvar a políticos, se curvar a governo, né? Querer ter vantagens como cargos, como poder, como dinheiro, né? No mercado da comunicação, inclusive, puxando o saco de determinado grupo político, em vez de manter a sua coerência, de manter a sua opinião, independentemente do preço, da consequência a ser sofrida por aqueles que detêm um poder hierárquico maior, por aqueles que são responsáveis por uma nomeação. Então, viva a independência contra a vassalagem. E eu espero não espero, na verdade, eu vou continuar apontando todas as vezes em que ministros do Supremo Tribunal Federal ficarem falando para muito além dos autos, para muito além das suas decisões, muitas vezes comentando casos, aliás, em que eles ainda vão decidir. Quem é que não sabe que Gilmar Mendes está querendo inocentar o Lula, que Gilmar Mendes está querendo declarar o Moro suspeito no julgamento relativo ao caso do triplex do Guarujá, pelo qual o Lula passou um tempo na cadeia. O Gilmar tem dado declarações nesse sentido. E não é punido, fica impune. Então ele tem lá uma caneta que lhe dá todo o poder e tem um Senado acovardado, porque é encalacrado em boa parte com a justiça, que não toma iniciativas contra ministros do Supremo Tribunal Federal, como não tomou com o Dias Toffoli, no caso da CPI da Lava Toga, contra a qual a família Bolsonaro fez campanha. Então vocês estão vendo aí que o AGU escolhido pelo Bolsonaro foi quem recorreu ao Gilmar, e Gilmar liberou a ação em que houve a punição para o Deltan. Foi a família Bolsonaro que fez campanha contra a CPI da Lava Toga, que investigaria o Toffoli, inclusive pela abertura do inquérito das fake news, que depois atingiu até bolsonaristas. E esse pessoal ainda fica querendo posar de valente contra ministro do Supremo Tribunal Federal. E tem otário para acreditar,
tem otário que ainda acredita, tem otário que ainda fica aí escutando microfones de aluguel.